Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Landiel Moreira Júnior, sou advogado especialista em Direito da Saúde e hoje vim aqui falar um pouco sobre transtorno do espectro autista. Nos últimos tempos nós temos recebido diversos chamados, sobretudo de mães atípicas, questionando algumas irregularidades cometidas pelos seus planos de saúde, sobretudo ligado à liberação de terapias para os seus filhos diagnosticados com TEA. Então, hoje nós viemos aqui a Serfono. A Serfono é uma clínica multi-integrada. Aqui nós temos 5 tipos de terapias para tratamento voltadas para crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. E hoje vamos responder algumas perguntas. Afinal, o que é o transtorno do espectro autista? Quais são as terapias indicadas para o seu tratamento? Qual a sua importância para o desenvolvimento da criança? Vem com a gente! Bárbara, muito obrigado por estar recebendo a gente aqui hoje. Então, gostaria que você contasse para a gente um pouco da clínica da Serfono. A Serfono é uma clínica de atendimento integrado de terapias multidisciplinares que oferece as especialidades de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e neuropsicopedagogia e musicoterapia. O nosso público-alvo são crianças do transtorno do espectro autismo. Hoje, 85% dos nossos pacientes são crianças com TEA e a nossa proposta é promover um atendimento humanizado, de qualidade, com ética, com responsabilidade e com respeito acima de tudo. Então, para começar, Bárbara, o que é o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista é caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento, é identificável ainda na primeira infância e, de acordo com o DSM-5, ele é identificado e caracterizado por padrões repetitivos de comportamento e déficits na interação social e na comunicação social. Então, você pode dar para a gente um panorama geral de qual a importância desse tratamento multidisciplinar integrado que a Serfono oferece? Sim, a criança com TEA, ela precisa de uma equipe integrada trabalhando junto, né? Não adianta só o profissional, só a fono trabalhar sozinha, só o terapeuta ocupacional trabalhar sozinho, porque a criança normalmente ela não vai ter um déficit em uma área só. Ela vai ter uma dificuldade em mais habilidades, em mais de uma área, e é necessário essa integração, não só entre os profissionais da clínica, né, que trabalham junto, que é a proposta que a Serfono traz, mas como a escola e a família como parceiras para auxiliar no desenvolvimento dessa criança. Agora, a sua especialidade, a fonoaudiologia. Qual o papel da fonoaudiologia no tratamento dessa criança? Como que se dá esse acompanhamento? Ele é a cada 15 dias? Ele é semanal? Quanto tempo de sessão? Explica um pouco mais sobre a sua área no tratamento do TEA. A fonoaudiologia, ela entra principalmente para trabalhar as habilidades comunicativas, né? A comunicação de forma geral, a fala e a interação social dessas crianças com TEA. Normalmente os acompanhamentos eles são semanais. Quando está dentro da possibilidade da realidade da criança, a criança faz tratamento de 2 a 3 vezes na semana com a especialidade de fono, né? E é importante que a criança tenha consistência nessas terapias. Não digo só na fono, mas em outras terapias também, em outras especialidades também, porque ela precisa de repetição para o aprendizado ser consolidado, né? Então, na fono, normalmente os meninos vêm de 1 a 3 vezes na semana. Quem dera se a gente pudesse atendê-los todos os dias da semana. Pessoal, nós estamos aqui com o Tomás, ele é terapeuta ocupacional aqui na Clínica Serfono. Tomás, o que é a terapia ocupacional? Tudo bem, boa tarde. Então, a terapia ocupacional trabalha muito com a questão da independência das crianças. Então, os pais chegam aqui no consultório, dão as demandas que estão em casa, a gente pergunta como é que está em casa, como é que está na escola, como é que está em sociedade, questão de socialização, se na escola está tudo bem, se eles conseguem
fazer amizades tranquilos, se estão fazendo as atividades dentro da escola, se está respeitando as ordens, dentro de casa, se está tudo bem, se eles conseguem brincar, se eles chamam os pais para brincar, se eles dão função para os brinquedos. Isso tudo a gente avalia aqui também, na terapia ocupacional. E como que dá o seu trabalho com a criança? Da questão da sensibilidade, da questão alimentar, como que se dá tudo isso? Então, tem alguns pais que chegam, por exemplo, com uma demanda de que o filho não está comendo. Então a terapia ocupacional vai entender primeiro qual que é essa questão, se ele não está comendo, se é por conta da textura do alimento, se é por conta da cor do alimento, se tem alguma memória relacionada com esse alimento, e a gente vai entender, né? E dentro do que a gente pode trabalhar, se for, por exemplo, a textura do alimento. Então, vou trazer algumas texturas diferentes para ele poder ficar mais acostumado. Tem alguns equipamentos de integração sensorial. E aí, os terapeutas conseguem usar os recursos da integração sensorial para trabalhar algumas questões. A alimentação é uma delas. Então, se a textura do alimento incomoda a criança, dá para usar as questões da integração sensorial, né, de forma a acostumar com estímulos diferentes, né, trazer alguns estímulos. Por exemplo, a gente tem aqui na sala, tem balanço, tem o almofadão, tem os colchonetes que a gente pode usar em questão da pisar no chão, um chão mais duro, um chão mais mole, um mais alto, um mais baixo, para a criança poder acostumar com estímulos diferentes e aí poder trazer essa sensação dos estímulos para dentro, né, da alimentação e alguns outros âmbitos também. Então, aqui, né, nós temos, né, a atividade temática que a clínica está propondo, é uma atividade temática de carnaval, e nós da terapia ocupacional a gente pode aproveitar a atividade com alguns recursos, por exemplo, para um treino de coordenação motora. Dentro dessa atividade, um recurso de coordenação que a gente pode usar é cortar, colorir, né, que vai trabalhar a pega no lápis, a pega na tesoura, a noção para cortar dentro da margem, colorir também dentro da margem. Isso tudo são questões que a gente pode trabalhar na terapia ocupacional, que está sendo um treino de coordenação motora fina. Pessoal, e agora nós estamos com a Yara, ela é psicóloga aqui na Clínica Cefono. Yara, conta pra quem tá assistindo, principalmente as mães atípicas, qual o papel da psicologia no tratamento da criança diagnosticada com transtorno do espectro autista? Bom, boa tarde. A importância da psicologia no tratamento da criança com o espectro autista, né, é a questão da interação dos comportamentos, regulação de comportamentos, conhecer as emoções, né, e também aprender a gerenciar crises. Eu faço muitas orientações com os pais também de como eles podem reagir, né, acolher a criança nesses momentos. E como é a sessão? Você e a criança, vocês têm um diálogo, qual o tempo de duração, a frequência que é indicada? Então, geralmente as sessões são semanais, né? E aí são 30 minutos. E aí dentro eu trabalho a interação, essas questões comportamentais também, né? Eu apresento as emoções, tem até um baralho aqui. Aí tem várias emoções. Eu vou apresentando para eles, peço para fazer as expressões também, tá vendo? E aqui tem as intensidades para eles colocarem de cada emoções. Então é uma forma da criança estar aprendendo mais sobre si mesma, né? Isso. Uma forma de interação também, né? Quando a criança é um pouco maior, eu falo para elas me falarem situações em casa, na escola, que elas ficam chateadas, que elas ficam felizes. É bem interessante. Pessoal, nós estamos aqui com o Luciano, ele é musicoterapeuta aqui na Clínica Cefono. E uma dúvida que a gente recebe muito, Luciano, o que é o profissional musicoterapeuta? Bom, o profissional de musicoterapia, ele usa a música para fins terapêuticos. Não é aula, não é instrução de música, usa elementos da música como harmonia, melodia, ritmo, intensidade, timbres, tudo de forma terapêutica, tudo com o intuito terapêutico. Como que é a formação desse profissional? Olha, tem dois tipos de formação atualmente, a pós-graduação ou a graduação. A pós-graduação é aceita, né? E a graduação também. A pós-graduação seria de 2 anos, né? E a graduação de 4 anos. E como funciona a sessão de musicoterapia? A sessão de musicoterapia, o início, né? A criança entra, faz uma anamnese com a mãe ou com o responsável, deixa a criança numa zona de conforto dela, para ela ir se ambientando e a gente vai observar o que ela mais
tem afinidade a nível de instrumento. Se é um instrumento melódico, se é um instrumento rítmico, né? E a partir daí nós vamos abordando a terapia diante do gosto dela, tanto de instrumento quanto de músicas. E as sessões? Existe uma recomendação de frequência, a duração? Como que se dá isso? Olha, a duração ela vai variar de 30 minutos a 40 minutos. Né? Tem crianças que às vezes com 30 minutos não suportam ficar aqui dentro, né? Dependendo do grau de suporte que ela tem. Né? Tem crianças que às vezes choram para não sair. Tem crianças que choram para sair, é relativo. Depende da criança, do dia, né? do contexto semanal dela. Às vezes a criança chega agitada, às vezes chega tranquila. E como a musicoterapia ela influencia no desenvolvimento da criança? Sobretudo a criança que está no espectro autista. Olha, uma das questões mais pontuais é a questão da socialização. E assim, é como quase que vira a chave para elas, entende? A socialização, a interação, né? Que é uma questão que as crianças chegam aqui, as crianças do espectro geralmente têm essas demandas. Ou a socialização e a fala. Pode ajudar tanto na fala e na interação social. No escritório a gente recebe muitas mães, mas são muitas mães falando que o filho começou a falar após iniciar o tratamento com a musicoterapia. Acontece, já aconteceu o caso assim, entende? Por quê? Porque a criança muitas vezes ela começa a cantar as músicas, né? Não tem vocabulário nenhum, né? Muitas vezes a criança chega aqui com um vocabulário contando de 1 a 10 em inglês, sabendo falar as cores em inglês, o dia da semana em inglês, e não tem vocabulário nenhum em português. Já começa a introduzir as músicas que ela gosta e ela vai adquirindo o vocabulário dela aos poucos, né? E isso vai estimulando a fala dela. Outro ponto também, normalmente as crianças que estão no espectro têm sensibilidade a barulho, mas várias mães falam que o filho adora escutar música alta em casa. Por que isso? Porque é um prazer que ela tem, né, de escutar música. Geralmente elas têm essa sensibilidade a ruídos, que não é música, tipo moto, ou um liquidificador, entende? Carro. São ruídos, né? Não é uma coisa musical. E quando é música, né, ele vem ritmo, vem melodia, vem tudo junto, todas essas informações juntas, né? No caso do ventilador, é só ruído, não é música, né? Então por isso que é essa diferença, quando é música. Pessoal, nós estamos aqui com a Eliette, ela é psicopedagoga aqui na Clínica Serfono. Eliette, o que é o psicopedagogo? O psicopedagogo, ele atua tanto nas instituições, né, clínicas, como também nas escolas. A nossa função é identificar os problemas que acontecem na escola, dentro da aprendizagem, ou também de comportamento, e nas clínicas também, junto às crianças. O que impede essas crianças de aprender, né? Quais são os obstáculos que elas enfrentam? Muitas crianças às vezes chegam pra gente apenas dizendo: ela não tem atenção, ela não consegue permanecer quieta, ela é uma criança agitada. Então a gente, através dos atendimentos em formas de, às vezes, contação de história, brincadeiras, ou até mesmo com intervenções dentro da prática da escrita e da leitura, a gente vai identificando quais são essas coisas que interferem na aprendizagem. Então, porque nem sempre a criança tem um transtorno de aprendizagem. Muitas vezes a criança tem simplesmente uma dificuldade, né? Ela tem alguma coisa que durante o seu percurso criou uma barreira para que ela não aprendesse. E essa é a nossa função, é investigar através de atendimentos para ver o que impede essa criança de estar aprendendo ou do comportamento que ela está apresentando. E como funcionam essas sessões com o psicopedagogo? É brincando, é uma conversa? Isso vai muito dos atendimentos. Então a gente faz é misto, né? Vamos dizer assim, uma mistura. A gente pode ter um atendimento onde é uma contação de história, e nessa contação de história a gente vai trabalhar as habilidades da criança de atenção, de concentração, memória, né? Ela vai recontar a história, então a gente vai ver se a criança realmente consegue ter uma memória curta ou uma memória mais longa, porque daí um tempo a gente pode voltar naquela história. Mas pode ser também através de brincadeiras. Até bolinha de sabão é um atendimento. Mais voltado às crianças que estão no espectro autista.
como se dá esse tratamento? A criança no espectro autista nunca é igual a uma outra. Então, às vezes, você vai trabalhar mais nas coisas que são concretas, mais com coisas que ela pode pegar, para trazê-la do imaginário para esse concreto. Outra hora, você pode trabalhar apenas fazendo com que ela leve a criança no imaginário, a trocar com o outro. A maior dificuldade na escola geralmente é isso, tá? É a interação social da criança com autismo. Então, a criança muitas vezes ela aprende, mas ela não tem como externar esse conhecimento. E através dos atendimentos a gente consegue fazer com que a criança demonstre isso. Talvez ela não vai colocar no papel, mas talvez ela pode expressar com gravuras, com outro tipo de como que eu digo, de comunicação com o outro, né? Ela pode usar, por exemplo, de gravuras ou de gestos. Então, tudo pode ser feito pela essa criança com autismo, de forma a dificuldade dele de interação, de conviver com o outro, de se perceber como pessoa. Porque às vezes a pessoa fala assim, o autista ele se isola, ele não conversa. Não, às vezes é uma forma dele, porque isso para ele é muito difícil. Então o nosso papel é justamente mostrar para ele que isso é possível. Sem dor, sem trauma, e isso é possível. E hoje nós estamos aqui com a Sinara. A Sinara é a mãe do Gabriel, de apenas 5 anos. Ele é diagnosticado com transtorno do espectro autista, né, Sinara? E como foi o diagnóstico do Gabriel? A princípio, o diagnóstico ele foi muito complexo, né? Eu custei foi na época da pandemia, a encontrar um profissional para atendê-lo, porque tinha dificuldade da abertura dos consultórios, toda hora lockdown, mas eu, primeiramente, quando eu levei ela na neurologista, foi um baque, porque ela me fez várias perguntas e por mais que eu já sabia, eu estava desconfiada que ele estava no espectro, eu não queria acreditar. Então, após a investigação ali, a entrevista, ela já me deu o diagnóstico, né? Então, foi muito assustador, porque eu sou professora da rede pública, então a gente já tinha tido demandas uns anos anteriores à pandemia, era raro a gente ter um caso, mas quando é com a gente, né, parece que a gente fica sem chão. E eu ainda perguntei para ela assim, a senhora tem certeza? Será que ele não é uma criança que tem o efeito da pandemia? E ela falou absolutamente que ele é uma criança que está no espectro. Então, primeiramente, ela já me recomendou, você vai colocar ele matricular na escola o mais rápido possível para ele ter contato com as crianças, porque a pandemia a gente ficou recluso, né? Muito tempo fechado. E as terapias. Aí foi o baque, porque na época eu acho que eu fiquei uns 3 dias atrás de clínicas e o que eu ouvia constantemente era 50 crianças na fila de espera, 70, 80. Então, quando a gente pensa uma criança diagnosticada com esse transtorno, não é uma coisa que resolve em meses, né? São anos para ter uma alta. Então, já começou meu desespero, porque eu não tinha condição nenhuma de pagar particular. E até na particular que eu sondei, estava escasso também o número de clínicas para atender. Isso, a fila de espera das clínicas credenciadas com o seu plano de saúde, né? Eu liguei, na época eu tenho ainda, que é o da Unimed, meu marido é militar e o IPSM. Mas a princípio eu já comecei a ligar, liguei para a Unimed, ela já me recomendou para ligar para a Trate, na época de Contagem, uma clínica conveniada pelo Projeto TEA. Em BH, a clínica Florescer e Fono Office. Não me recordo de outras, não. Mas era ligar e falar, deixa seu nome na fila de espera. Então, quando eu perguntava, quantas crianças na frente do meu filho para ele ser chamado? Não tem previsão. Tem 50, tem 70, tem 80. Então, foi assustador a gente já ter que lidar com o diagnóstico, né, de o que está por vir, o que eu tenho que fazer. A escola já tinha matriculado, mas, a princípio, a Trate foi a primeira clínica que ele teve contato com terapeutas, lá pro Projeto TEA, com as 5 especialidades. Porém, eu já me deparei com um cenário que me deixou muito assustada e insegura, né? A alta rotatividade dos profissionais, a estrutura da clínica. Então, além da dificuldade de conseguir uma clínica credenciada, já teve um problema com a quantidade de sessões liberadas e atualmente você enfrenta algum tipo de problema ainda? Não, atualmente não.
desde quando a gente conseguiu, né? Agora, aqui na clínica, atualmente, ele está pelo IPSM, apesar de saber que não é um plano convencional, né? Mas a minha luta, e eu sei como de muitos pais, a gente lida com a angústia de deparar, de chegar aqui ou receber um telefonema da clínica e falar, barrou. E isso foram várias vezes, né? Só que eu sou uma mãe que vou atrás dos meus direitos, eu sei, mas muitas vezes a gente faz valer os direitos da gente, mas a gente não é atendido aquilo que está na lei. De não conseguir respeitar o limite mínimo de atendimento. Porque eu sei que pela ANS não tem limite de sessões. Exatamente. E eu sei que a grande falta de informação para o povo, né, para esse público, né, das famílias atípicas, as pessoas às vezes se contentam com o mínimo. Então, aqui mesmo nessa clínica, várias vezes eu, sem me contentar com a resposta da clínica, falar, ó, barrou, não, eu vou ligar lá. Eu quero saber o porquê. Se recentemente eu fui na perícia, a falta também que eu vejo também, assim, um grande problema que eu vejo, dele simplificar a situação. Então, por exemplo, meu filho, ele foi diagnosticado com autismo. Por que eu tenho que estar renovando essas terapias se poderia ser automático? Percebeu melhora no comportamento do Gabriel, no seu desenvolvimento, com as terapias? Nossa, muito. A clínica eu estou hoje aqui, acompanho o Gabriel, que, conforme eu te disse, a Amanda, a melhor terapeuta para falar do Gabriel, o que ele era antes, no início do diagnóstico, e o que ele é hoje. Ela acompanha ele há quase 2 anos e meio. Então, assim, quem acompanha o Gabriel desde o início vê melhoras surpreendentes, mas a gente deve isso a uma série de fatores. Em primeiro lugar, comprometimento da família, né? A qualificação dos profissionais, o tempo de qualidade das terapias. Eu sei que nem sempre o plano vai oferecer o melhor. Mas o pai que é o melhor para o seu filho. Mas a gente tem que buscar o melhor para o nosso filho dentro da lei, dentro dos direitos da lei, que muitas vezes eles são negligenciados. Gostaria que você deixasse uma mensagem para as mães, como vocês são mães atípicas, que enfrentam esse desafio junto aos planos de saúde, às clínicas, tudo em busca de uma melhor qualidade de vida para o seu filho. A mensagem principal que eu acho que cada família tem que estar atenta ao desenvolvimento do seu filho desde pequeno. Se desconfiou, vá atrás de um profissional, busque investigar, não mascare, não postergue isso para depois, porque nós temos um fator imprescindível na criança, que é a neuroplasticidade cerebral. Quanto mais tempo deixar para intervir, maiores serão os prejuízos da criança. Então a família também, a princípio, eu aprendi isso tem mais ou menos 1 ano, a gente esquece da gente. Eu vou falar para as mães em especial, que estão mais por dentro dos filhos ali, que estão mais próximos dos filhos para levar nas terapias. A gente se esquece da gente, muitas vezes a gente vai se anular. Mas a gente também precisa de socorro. A gente precisa ter um olhar para as mães também. Principalmente a questão emocional, que não é fácil. A gente está investindo tudo no filho e às vezes se anula e negligencia também que a gente não está bem. Primeiramente, além de buscar o diagnóstico, procurar tratar o lado emocional, para a gente dar conta de vencer todos os desafios que são diários e gigantes. Pessoal, foi isso. Hoje nós mostramos para vocês a clínica Serfono, mostramos as diversas tipos de terapias, tratamentos, sobre pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista, sobretudo as crianças. Podemos ver, né, as inúmeras dificuldades que as mães atípicas enfrentam quando vão em busca dos direitos do seu filho. Ela já recebe aquele baque, normalmente quando do diagnóstico, e é surpreendida com a falta de assistência dos seus planos de saúde, que muitas vezes não liberam as sessões ou limitam e fazem de tudo para poder estar atrapalhando o tratamento. Ao final, depende de uma autorização que muitas das vezes ela é postergada. Então, é isso. Ficaram com alguma dúvida, entre em contato com a gente. Nossa equipe está pronta para poder esclarecer. E lembre-se, a saúde é um direito seu. Vamos em busca dele juntos.